A oportunidade que o Senhor me deu, em primeiro lugar, antes do convite do apóstolo Jefferson, o Senhor me deu a oportunidade. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Filho sem que o Pai o envie. Então, o Senhor me enviou. E depois tocou no coração do apóstolo Jefferson e disse: chame o meu servo. Então eu agradeço a Deus em primeiro lugar pelo seu envio. Agradeço ao apóstolo Jefferson por obedecer à voz do Senhor e me chamar. Agradeço também a vida da pastora Cida. Sempre eu chamo ela de Cida. Não é Cida, irmãos. Me perdoe em nome de Jesus. O apóstolo Jefferson sempre foi casado com a pastora Sandra, desde pequeno. Nunca pastora Cida, sempre pastora Sandra. Se eu falar Cida, mas é a Sandra. Porque eu não sei falar Sandra, eu falo Cida. E é acostumado, né, com a Aparecida. A gente cresceu falando com ela, mas agora já ficou de lado. Essa foi boa. Glória a Deus. Só para a gente descontrair um pouco, né? Mas agradeço também a igreja, Robertinho, presbítero Robertinho. Não sei se ainda é presbítero, mas eu conheci o presbítero de pequeno, ainda está pequeno ainda. Continua pequeno, não cresça, né? Presbítero Robertinho, o pastor. Se for magro é o Elton, se for maior. O pastor Elton e a sua esposa, a pastora Fernanda, o pastor Elinho. Às vezes, quando eu lembro, dá tempo, é o único que eu fico enchendo a paciência. Eu ligo, aí não tem ninguém para falar, e às vezes a bispa não está em casa para me ouvir, eu preciso falar para ele. Ele me ouve. Difícil. O apóstolo Jefferson liga, ele não está, então ele não pode me ouvir, né? Agradeço também a amada igreja, né? Aos demais irmãos. Eu sei que vou ficar devendo o nome de alguém. Deus abençoe. Esse já recebeu o galardão dele. Glória a Jesus. Eu cheguei aqui, irmãos, estava com uma dor de cabeça muito grande desde de manhã, né? Mas compromisso é compromisso. Amizade ainda. Anteontem eu estive ministrando na igreja. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Nós vamos estar lendo, falando sobre uma palavra de envio, porque estamos aqui alegres pela unção do apóstolo Jefferson. Eu fiquei entristecido não poder estar aqui participando desse trabalho, porque nós estamos com outro compromisso. Eu até orei por ele, né? Orei por ele no dia, orei antes, orei no dia e orei depois. E hoje estou tendo a primeira oportunidade de estar aqui na igreja em que o meu amigo, meu irmão, o apóstolo Jefferson conduz. E por isso eu orei a Deus e pedi ao Senhor que me desse uma palavra apostólica, uma palavra de envio, porque estou na igreja do meu amigo e do meu irmão, que é um apóstolo também. E esta é uma igreja que tem uma visão do reino de Deus. E anteontem nós estivemos numa igreja, eu estava ministrando sobre amizade. Muitos fazem amizade e dentro da amizade fazem uma aliança. E dentro daquela aliança eles não respeitam nem a aliança nem a amizade. E nós sabemos, irmãos, que
Uma igreja apostólica, o que marca ela é a fidelidade. O que marca uma igreja apostólica é a fidelidade. E a fidelidade de uma amizade. Amizade não se compra, amizade não se acha na feira, amizade não se acha dentro de uma igreja. A amizade, ela é conquistada, ela precisa ser trabalhada. Jesus foi um homem que veio à procura de amigos, e ele veio e encontrou alguns amigos um pouco estranhos. Se fosse para a nossa igreja nos dias de hoje, não seria um bom amigo para Jesus, e muito menos para nós. Jesus morreu, se entregou à morte, e Pedro nunca se converteu. Depois ele se converteu, mas antes não estava convertido. Mas era amigo de Jesus, e Jesus era amigo dele. Jesus ensinou ele a andar por cima das águas, deu a ele o privilégio de assumir a responsabilidade de ter as chaves do reino. O controle da igreja estava nas mãos de Pedro. Ele foi o pai dos apóstolos. A responsabilidade estava sobre a vida dele. Acima de qualquer coisa, a fidelidade de uma amizade que estava debaixo de uma aliança. Jesus era tão amigo dos seus discípulos, que até mesmo Judas, o que o traiu, no momento da traição, Jesus não disse assim: olha, você não é meu amigo. Mas ele olhou e disse assim: amigo, meu amigo, é com isso que você me trai? É com aquilo que é mais sagrado entre nós, o ósculo santo, o beijo? É com isso que você me trai? Você tem tanta coisa para me trair, você vai me trair com isso? Então eu ministrava aqui: amizades não se compram. Tem muita gente que são conhecidos, são colegas, mas não são amigos. A Bíblia diz que um amigo, na hora da angústia, na hora do sofrimento, é mais chegado do que um irmão. E aí eu quero, só encerrando aqui essa fala, declarar o apóstolo Jefferson que ele é meu amigo. Aleluia. Ele é meu amigo. Eu considero ele como meu amigo e o tenho como amigo. Se um dia eu chegar na casa dele e ele não me der água, ou não me abrir a porta para me dar atenção, eu vou continuar batendo, porque eu tenho uma aliança com ele. Aleluia. Aleluia. E é uma aliança de fidelidade, é uma aliança de consideração. Eu conheci ele trabalhando e ele me conheceu trabalhando. Ele era membro, só membro de uma igreja, e hoje ele é um apóstolo. Isso também é um privilégio. Eu conheci um menino, que também eu era menino na época, mas ele sempre foi mais miudinho, né? Mas foi bom que ele casou com a esposa miudinha também, e deu certo. E essa amizade nossa não é uma amizade porque somos apóstolos, ou porque ele tem um ministério ou eu tenho o meu. É uma amizade já de longas datas. Foi trabalhada, foi conquistada, foi dia após dia, foi muito choro. Eu lembro, 2 anos atrás, né, eu acho que só estava com aquela perua velha, né, nós parados lá na porta de casa conversando, porque meu carro também é velho. Mas na época ele estava com a perua também velha. Graças a Deus que ele não está mais com ela, né? Graças a Deus, glória a Deus. E aí a gente conversava lá na porta, e ele quase chorando, e eu também. Ele dizia: apóstolo, a nossa história vai mudar. Eu disse: vai, em nome de Jesus vai mudar. E Deus mudou, porque nós temos uma amizade que talvez qualquer um dos irmãos aqui que são mais chegados meu, se chegar para mim e falar alguma coisa do apóstolo Jefferson, eu sou capaz de sentar com ele, orar e dizer assim: olha, vamos lá que eu vou conversar com ele, porque ele é meu amigo. Pode ser que ele é o teu pastor, teu líder, e pode ser que ele não te entenda, mas ele é diferente. Comigo é diferente, porque ele é meu amigo. Eu não sou membro da igreja dele, ele é meu amigo. Eu não sou irmão dele, ele é meu amigo. E amigo se tem liberdade.
Pode estar. Amém? Então, que você um dia conquiste um amigo. Que você um dia ganhe um amigo. É muito bom ser amigo. Eu gosto de ser amigo do apóstolo Jefferson. Eu também. Aleluia. Você chegou depois. Eu estou primeiro. Eu sempre vou ser o amigo mais velho. Eu fiz até 51 anos. Não é uma boa ideia. Eu fiz 51 anos ontem, né? Então eu sou mais velho. Você não tem 60 ainda. Glória a Deus. Não, me dá um carro novo. Meu carro está ali velho. Vamos lá, irmãos. Que hora que encerra aqui? 8? 8h30. Glória a Deus. Então vou acabar 8h31. Glória a Deus. Só para não perder a mania de acabar depois do horário. Bom, a minha tradução, eu estou com a Bíblia Apostólica. Ganhei ontem da minha esposa, a Bispa Arlete. Estou com a Bíblia Apostólica. E na minha tradução está escrito assim: Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Versículo 2: levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Deus Todo-Poderoso, versículo 3: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venha ser uma multidão de povos. Versículo 4: e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. O último versículo 5 diz: assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Amém? Amém. Não vamos orar, porque já foi orado. Já foi feita a oração pelo apóstolo Jefferson. Eu quero que você preste muito bem atenção naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu vim aqui nesta noite para falar sobre uma palavra de envio. Já que temos um apóstolo e uma igreja apostólica, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Uma igreja apostólica quer dizer uma igreja enviada. Levante a mão e diga: eu sou enviado. Eu sou enviado. Nem todos são enviados, porque nem todos levantaram a mão. Só os que têm mão, as duas mãos de preferência, levante só uma. Diga assim: eu sou enviado. Eu sou enviado. Sabe por que eu insisti? Para que você entenda uma coisa: a palavra que sai da tua boca, ela tem poder, e aquilo que você profetiza acontece. E quando você crê naquilo que você profetiza, o milagre se aproxima de você mais rápido. E a Bíblia diz que havia um homem chamado Isaac. E Isaac teve, sua esposa deu a ele 2 filhos. E um desses 2 filhos se chamava Jacó. E é de Jacó que nós vamos falar. E a Bíblia diz que agora Isaac, ele vai ficando mais velho, e ele tem que abençoar o primogênito. O mais velho chamava-se Esaú. E a Bíblia diz que, uma certa feita, Esaú sai para o seu trabalho de rotina, que era caçador. E ele saiu, foi caçar, trabalhou o dia todo, e quando no final da tarde ele retorna exausto, cansado, com fome, ele encontra o seu irmão Jacó, porque Jacó era caseiro, ele ficava mais em casa ajudando a sua mãe. E a Bíblia diz que de repente ele encontra com seu irmão
e o seu irmão está fazendo um guisado. E ele diz: meu irmão, estou com fome e eu quero um pouco desse guisado. Jacó, que bobo não era, ele disse: olha, meu irmão, vamos fazer um negócio, eu te dou todo esse guisado, mas você me dá o direito da primogenitura. E ele respondeu exatamente assim: que me vale ter a primogenitura se eu estou com fome agora? Melhor é encher a minha barriga, e a primogenitura deixa para lá. Diga assim: eu não abro mão da promessa de Deus na minha vida. Diga para o seu irmão: não abra mão do envio de Deus na sua vida. Porque se Deus te enviou, é porque Ele tem algo a fazer na tua vida. Olhe para cá em nome de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que agora sai Jacó. Desculpe, agora vem Jacó, próximo da morte do seu pai. Quando ele diz: eu vou abençoar, ele chega e diz assim: pai, me dá o direito da primogenitura. E Isaac, já não enxergando bem, ele apalpa e diz: olha, o braço é de Esaú, mas o cheiro não é de Esaú, é de Jacó. E ele vai acompanhando, ele fica na dúvida, mas ele diz: tudo aqui me indica ser Esaú, mas está parecendo Jacó. Ele não enxergava mais. E quando ele ministra a bênção sobre Jacó, Jacó toma posse e sai. Vem Esaú e começa aquela guerra. Bom, a gente encurta aqui a ministração para que você entenda melhor. Termina aquela batalha e vem Jacó e diz assim: meu pai, meu irmão está a fim de me matar, mas eu estou com posse da bênção. Porque a fidelidade na bênção também não pode voltar atrás, porque é uma aliança. A transferência da bênção, a transferência dos direitos é legal. Uma vez que o possuidor das bênçãos transferiu, não pode mais se tirar. E quando Isaac transfere as bênçãos para Jacó, não tem como ele retirar mais. Chega o seu irmão, chega o seu filho e diz assim: olha, não sobrou nada. Ele diz: nada. Diga assim: quando Deus me dá a bênção, Ele me dá por completo. Sabe, querido, não tem bênção pela metade, não tem promessa pela metade, não tem palavra por pedaço, a palavra é por completo. Quando é liberada uma bênção sobre a tua vida, nada pode te parar, nada pode te destruir, nada pode te desviar do caminho e nem dos propósitos de Deus, porque quando Deus tem, Ele dá, e dá em abundância. E agora, quando chega Jacó e sai, o seu pai, como já tinha o abençoado, além de abençoar, ele o envia. E é isso que eu quero falar para você nessa noite, sobre o envio. Não existe envio, não existe apóstolo, não existe igreja apostólica sem o envio. Precisa ter alguém para enviar, precisa ter alguém que te conduza, precisa ter alguém que te mostre o caminho. Jesus, Ele chegou aqui na terra sendo um homem apostólico. Ele veio debaixo de um envio de Deus. E quando ele chegou aqui, ele começou a trabalhar. Jesus tinha tudo para não obedecer Maria. Jesus tinha tudo para não nascer do ventre de Maria. Mas um homem apostólico, uma igreja apostólica, um povo apostólico, ele acredita no envio, mas ele obedece às leis, ele obedece os princípios, ele obedece aquilo que está ao seu redor, porque ele vive sobre direitos. Ser apostólico é andar sobre direito, e andar sobre direito é conhecer o que é o teu direito. Por isso que Jesus disse assim: olha, quando Pilatos perguntou: em nome de quem que você faz isso? Ou quem você é? Ele disse: eu sou o que sou. E ninguém tem nada a ver com isso. Irmão, se você vive um chamado apostólico, e como você está debaixo de um envio agora,
porque essa igreja agora é enviada. Não tem fome, não tem desemprego, não tem perseguição, não tem oração contrária, não tem obra de macumbaria, não tem nada que pare essa igreja, porque você está debaixo de uma palavra de envio. Você não pode ficar sentado olhando e chorando e esperando acontecer um milagre. O apostólico, ele sai na frente. Diga comigo, eu vou sair sempre na frente. Diga para o seu irmão, você precisa sair na frente, porque Deus é sobre a tua vida. O apostólico, ele não vive de resto. O apostólico, ele não vive andando, irmãos, debaixo daquilo que já foi criado. O apostólico é aquele que abre caminho. O apostólico é aquele que cria novidades. A igreja apostólica, ela não fica andando conforme as outras andam. Na igreja apostólica não tem imitação, existe criação, porque Deus, ele dá coisas novas para a sua igreja. Deus, ele dá coisa nova para quem ele envia. Não existe empresa alguma que contrate um funcionário e coloca ele para exercer a função e não lhe dê ferramentas novas, não lhe dê uniforme novo. Você já entrou em alguma empresa que ele te dá um uniforme usado, e quando dá, a pessoa não pega? Ela diz, isso aqui está usado, não quero não. Isso é uma empresa física, terrena. E nós estamos debaixo de uma unção de Deus. Deus não tem coisa usada, coisa velha para te dar. Deus tem as novidades do reino para entregar a uma igreja que é a qual ele levantou, a qual ele está preparando para sair ao campo. Você não vai copiar projeto de ninguém. O apóstolo Jefferson não vai copiar modelo de igreja de ninguém. Vocês não vão andar debaixo de cópia nenhuma, porque Deus enviou vocês. Jacó, quando ele saiu, ele não se espelhou no seu pai Isaac. Ele disse, o Senhor me enviou. O meu pai me abençoou e o Senhor me enviou. Então eu vou começar a viver os milagres. E Jacó saiu, foi para a casa de Labão. Quando chegou na casa de Labão, ele olhou e ele viu duas moças. E ele disse, eu quero aquela. Diga assim, o apostólico tem visão. O apostólico tem visão. Diga assim, o apostólico sabe o que ele quer. O apostólico sabe o que ele quer. Aponte para você, eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Sabe, não deixa ninguém tirar isso do teu coração. Você sabe o que você quer. O apóstolo Jefferson sabe o que ele quer. Porque aqui é uma igreja apostólica. Não vai vir ninguém aqui e dizer para você assim, olha, você precisa viver isso. Não, essa igreja sabe o que ela quer. Ainda que alguém chegue, apóstolo Jefferson, e diga para o senhor, olha, não faça isso porque isso não deu certo. Olha, isso aí não vai dar certo. Você diz, irmão, eu sei o que eu quero. Eu estou debaixo de uma palavra de envio. Foi Deus que me enviou. Alguns irmãos daqui conhecem. Nós temos um trabalho, já vamos para a 7ª Pegadas Apostólica. Nós começamos com um pouquinho de gente. O ano passado ainda tinha pouca gente. E às vezes as pessoas dizem assim, apóstolo, você vai fazer de novo? Eu digo, eu vou fazer porque eu sei o que eu quero. Aleluia. E o ano passado, eu estive no estúdio e aí o cantor disse assim, apóstolo, mas você fez as pegadas e nem esperou para colocar meu nome no cartaz? Eu digo, meu querido, quando o apostólico diz assim, vamos fazer, nós não vamos esperar cantor, não vamos esperar pregador, não vamos esperar profeta nenhum. Nós sabemos o que vamos fazer e Deus sabe o que colocar para que o seu povo realize. O apostólico, ele não espera ninguém. O apostólico não depende de ninguém. O apostólico, ele anda segundo a unção de Deus. O apostólico anda segundo o seu chamado. O apostólico anda segundo o que Deus tem colocado no coração dele. E Jacó, ele olhou e disse, eu quero aquela moça, essa é a mais bonita. Labão disse, você tem que pagar um dote e você não tem dinheiro. Mas ele disse assim, olha, eu trabalho. Diga assim, o apostólico não é preguiçoso. É porque a onda que você vê, irmãos, em muitos outros segmentos, é aquele negócio assim, olha, Deus me chamou para a obra e eu vou viver da obra. O apostólico não vive de obra nenhuma. O apostólico não depende
do dinheiro da igreja. O apostólico não depende do dinheiro que sai do bolso dos irmãos. Sim, nós ministramos as ofertas e ministramos muito bem. E se os irmãos puderem entregar o máximo, nós vamos continuar ministrando e vocês vão entregar o máximo. Mas tem uma coisa: o dinheiro que entra, se não houver bênção de retornando na tua vida, existe alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem planta no altar, ele colhe. Aleluia. E se você está plantando, você vai colher. E se você está semeando no altar de Deus, muitos dizem assim: semeie na boa terra. Eu sou boa terra. A boa terra é o altar de Deus. Aleluia. Se nós semearmos no altar de Deus, nós teremos retorno, porque é garantido. Tudo que semeamos no altar, nós temos de volta. E Jacó agora ele começa a trabalhar. Jacó começa agora a exercitar a sua fé e a viver as novidades. Ele diz: não vou viver o que meu pai viveu, Isaac viveu, mas eu quero viver aquilo que é meu. Você não vai viver, irmãos, resto de ninguém. Você não vai copiar coisas de ninguém, mas você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E o que Deus tem para a tua vida são coisas novas. O que Deus tem para alguém com quem Ele enviou são coisas novas, são novidades. E Jacó experimenta a primeira vez trabalhar 7 anos. É uma loucura. Trabalhar 7 anos para casar com uma moça é uma loucura e muito amor. E Jacó trabalhou 7 anos. Mas quando chegou a hora da entrega, a lei dizia: primeiro casa mais nova. E ele estava apaixonado. Primeiro casa mais velha. E ele estava apaixonado pela mais nova. E aí foi dado a ele. A moça veio com aquele véu e ele não percebeu, né? E mais tarde, encharcado de vinho, foi para a tenda, deitou, dormiu. Quando ele acordou de manhã, ele disse: epa, trocaram a mulher. Ele disse: não é essa. Aí Labão disse: não, aqui casa primeiro. Você não conhece a nossa lei? Casa primeiro a mais velha e depois a mais nova. E ele disse assim: olha, eu trabalhei pela mais nova, eu tenho direito. Um homem apostólico, ele conhece os seus direitos. Ele disse: eu trabalhei pela mais nova e eu quero a mais nova. E Labão disse: tudo bem, daqui uma semana eu te entrego a mais nova, mas você me deve mais 7 anos. E ele disse: eu trabalho porque eu quero a mais nova, não quero a mais velha, eu quero a mais nova. E você vai ficar com 2 mulheres, Jacó? Ele disse: eu fico com 2, mas eu quero a mais nova. Jacó, você não tem dinheiro? Ele disse: eu sei o que eu estou fazendo, Jacó. Labão, não precisa me ensinar, eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero a mais nova, eu vou trabalhar pela mais nova. 7 dias depois, ele casa com a mais nova e fica devendo 7 anos para Labão. Mas foi um homem que foi um escravo, que teve uma grande experiência, porque a lei do escravo era essa: o escravo trabalhava 7 anos para o seu senhor, e após 7 anos ele tinha liberdade. E quando ele tinha liberdade, ele saía, e tudo que ele conquistou dentro da escravidão, ele não podia levar. Se ele casou dentro da escravidão, ele tinha que deixar a esposa e os filhos, que nasceram escravos, eram propriedade do seu senhor e não dele. Se ele gostasse do seu senhor e dissesse: olha, eu quero ficar aqui e não quero mais ir embora, o seu senhor pegava, transpassava a orelha dele, furava, colocava um brinco com as iniciais do nome do seu senhor, e aí ele passava a ser propriedade daquele senhor por vontade própria, que é o que o apostólico vive. Nós somos propriedade do Senhor por vontade própria. O Senhor nos marcou. O Senhor não só nos marcou a nossa orelha, mas Ele marcou as nossas vidas. Ele marcou os nossos pés. Ele marcou as nossas mãos. Ele marcou a nossa mente. Ele marcou o nosso coração. Ele marcou os nossos sentimentos. Ele marcou a nossa casa. Ele marcou a tua família. Ele marcou o teu ministério. Ele te marcou de ponta a ponta para que você seja propriedade peculiar e exclusiva dele. Nós podemos recordar, irmãos, que quando o povo de Israel estava para sair do Egito, a Bíblia diz que Deus diz para Moisés: Moisés, esta noite será uma noite diferente.
será uma noite de marcas tão profundas que todo o Egito conhecerá e saberá que aonde está a marca do meu sangue, não entra morte, não entra tristeza, não entra choro, não entra depressão, não entra solidão, não entra morte alguma. E Deus disse: Moisés, mande marcar as portas, e as casas que as portas estiverem marcadas, a morte não entrará nela. E quando chegou pela madrugada, o Egito inteiro foi muito pranto, muito choro, e a morte acabou com todos os primogênitos. Sabe o que é isso? Existe uma revelação de Deus, porque o primogênito sempre, as mulheres queriam na Bíblia, sempre a sonharam que os filhos primeiros, ou os mais velhos, teriam que ser homem. Por quê? O filho homem ia dar certeza para a mulher que Deus havia aprovado o ministério do esposo. Por quê? Porque existia o poder de transferência. O rei, quando morria, se o filho mais velho fosse homem, o príncipe seria o próximo rei, por direito legal, Mas se fosse mulher, ele já havia encerrado o ministério nele mesmo. Então por isso que as mulheres choravam e sonhavam. E você vê Ana, ela disse: Senhor, me dá um filho homem, porque eu quero honrar Elcana. Há quanto tempo eu estou estéril, e agora já pensou, Deus, vem uma filha mulher, o meu marido vai ficar desonrado, o trabalho do meu marido vai cair por terra, não haverá um sacerdote sucessor da minha casa, da minha família. E aí, quando isso acontece, a Bíblia diz que Ana tem um filho homem. E quando os filhos homens de todo o Egito morrem, acaba a promessa de um sucessor. O trono de Faraó já era. Faraó não tinha mais sucessor nenhum. Ele não tinha como ter um sucessor. E Deus castigou tão grandemente Faraó, porque além de tirar a sucessão dele, tirou também de Faraó. Faraó viu com os próprios olhos todo o exército dele, homens, carruagem, cavalos, serem tragados pelo mar e não aparecer mais nada. Sabe o que acontece com quem está debaixo de uma palavra de envio? Acontece o que Deus disse para Moisés. Ele disse assim: Moisés, pare do outro lado agora e dá uma olhada e diga para o meu povo que esse povo que eles estão vendo, nunca mais eles o verão. Mas o povo de Israel estava na prova, passou o mar vermelho na prova, do outro lado eles estavam na prova. Mas sabe, quem está debaixo de uma palavra de envio, ele anda na prova, mas ele vê os inimigos serem tragados, eles veem os inimigos serem destruídos por si só, porque não foram eles que disseram para o exército de Faraó entrar no mar, não foram eles, foi o exército que entrou sozinho. Eles entraram com a própria perna. Sabe, quem persegue a igreja apostólica, eles veem a sua própria destruição, busca a sua própria destruição. E o apostólico, ele pode estar debaixo de qualquer situação, o que ele está cantando. O que aconteceu quando eles atravessam o mar, Miriam pega o pandeiro e começa a louvar o Senhor. Quem sabe lá do outro lado o Faraó olha e vê aquela destruição e vê o povo louvando do outro lado, ele diz: meu Deus, se é que eles chamavam Deus, o povo está na de pendura e ainda estão louvando. Sabe o que ninguém não entende, o que as pessoas não entendem na vida do apostólico? É porque sempre ele continua de pé. Aconteça o que acontecer, ele sempre está de pé. Passa o vento que for, ele não se entristece com o vento. Mas o vento, irmão, só traz um propósito na vida daquele que é enviado por Deus. O propósito de crescimento, o propósito de estabelecer as suas raízes e continuar andando. É isso que dá força para quem está debaixo de uma palavra de envio continuar andando. É isso que dá força, porque você começa a experimentar os propósitos de Deus. Assim como Jacó experimentou os propósitos de Deus, ele experimentou casar. Quando ele casou,
O próprio Labão disse para ele: olha, está na hora de você ter o teu salário. E ele disse: glória a Deus. E como é que eu vou ter o meu salário? Um escravo, ele não tinha que ter salário nenhum. Mas sabe o que acontece? Quem está debaixo de uma palavra de envio, até debaixo do cativeiro, até debaixo da opressão, até debaixo da solidão, Deus o abençoa, Deus envia socorro, Deus envia suprimento, Deus traz para ele o suprimento. O apostólico é para isso. O apostólico é para isso. Elias era um homem apostólico. A Bíblia diz assim que Deus envia Elias, o tesbita, para destruir uma aliança maligna entre Jezabel e Acabe. Por quê? Não era só o casamento dos dois, é que se os dois casassem, estaria havendo uma aliança maligna dos profetas, os profetas de Baal e os profetas de Azera. 450 profetas de Baal e 400 de Azera. E a Bíblia diz que quando eles fazem esta aliança, Deus levanta Elias e diz: Elias, sai da onde você está, porque você é profeta. Você vai destruir a aliança maligna entre Acabe e Jezabel. Elias se levanta e chega diante de Acabe, e a primeira coisa que ele faz, ele olha para Acabe. Ele não quer nem saber se Acabe é rei, se Acabe pode matar ele, se Acabe tem domínio. O que Elias sabia é que ele estava debaixo de uma palavra de envio. Elias sabia que ele estava debaixo de um mover apostólico. E quem garantia a Elias que tudo iria acontecer era exatamente quem o enviou. O apostólico, ele sabe quem foi que o enviou. Glória a Deus. E se você não sabe, Deus foi que te enviou. Aleluia. Deus enviou o apóstolo Jefferson. Deus enviou. A língua vai demorar um pouco, mas vai desenrolar mesmo. Apóstolo, vai desenrolar. Vai orando aí que ela vai desenrolar. Eu vou tentar tomar essa água aqui, pode ser que seja água benta. Eu acho que vai. Eu acho que vai. É, o irmão que trouxe parece coroinha. Ele. Cadê ele? É o presbítero, né? Como é que ele chama? Diácono Gil. Cadê ele? Olha lá. Glória a Deus. Obrigado. Agora vai. Acho que vai. Se não for, eu tomo de novo. Vai dar certo. O pastor já me deu um remédio ali. Me tirou um pouco do ar, mas tá bom. Acho que não era bem remédio. Acho que era alguma coisa ungida, sei lá. Mas, glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Elias, ele estava debaixo de um mover de Deus, debaixo de uma autoridade. Ele sabia quem havia o enviado. E ele chegou diante de Acabe e disse assim: Acabe, eu vou te contar um negócio. Nem chamou o rei. Ele disse: olha, Acabe, a partir de hoje aqui não vai chover durante 3 anos e meio. Só isso. Acho que Acabe olhou para ele e disse: que é? Sério, não vai chover mais não, tchau. E Deus disse: ó, corre, vai para beber do riacho de Querite, porque lá você vai ser sustentado. O apostólico, em meio à prova, em meio às dificuldades, sempre Deus prepara para ele algo de especial. Eu quero que você aponte o seu dedo de profeta para o seu irmão, o seu dedo de profetisa, e diga para alguém que está do seu lado: você pode estar da maneira que for, passando o que for, mas Deus vai te sustentar, porque você está debaixo de uma unção apostólica. Menos o apóstolo Jefferson, mas os demais vão dizer: nós temos a cobertura do nosso apóstolo Jefferson. Só o apóstolo Jefferson agora vai dizer: eu tenho a cobertura de Deus. Não, só o apóstolo Jefferson. Amém. Glória a Deus. E se essa igreja, e se esse apóstolo tem a cobertura de Deus, e esta igreja tem a cobertura desse apóstolo,
nada pode parar, nada pode deter, nada pode mover. Pode vir vento contrário, pode vir tufão, furacão, tsunami, nada vai acontecer, porque vocês estão debaixo de uma palavra de envio. E Elias experimentou isso, e ele começou a profetizar. E a Bíblia diz que quando Elias agora começa a passar necessidade, Deus diz assim: olha, fique tranquilo, bebe dessa água aí e fica sossegado, porque eu vou te mandar servir alimento de manhã e à tarde. E vinha um corvo e trazia de manhã almoço, e à tarde a janta. Até que chegou a hora que Deus disse: Elias, está na hora de você sair daí. Porque Deus viu que Elias estava agora acomodado, comendo e bebendo na beira do riacho. Nem pescando ele estava mais. Estava comendo carne e tomando água. E Deus disse: olha, o riacho vai secar, né? Na linguagem do jovem hoje, vaza daí, corre, sai fora, porque o negócio vai pegar, né? E Elias falou: e agora, Deus, eu vou para onde? Deus disse: vai para a casa de uma viúva que está na cidade de Serepta, porque eu já ordenei que ela te sustente. E quando Elias foi para lá, ele encontra, irmãos, o que ninguém queria encontrar. Mas diga assim: um apostólico, ele não anda pelo que vê. Mostra para o seu irmão assim: esses olhos aqui, ó, não vê o que o apostólico vê. Aí fecha só um olho, porque o teu irmão não vai ver. Fecha só um olho e diga assim: ó, agora esse olho vê o que o apostólico deve ver. Sabe, irmãos, Elias não enxergava com olhos materiais, mas ele enxergava com olhos espirituais. Elias não enxergava a visão física, mas ele enxergava a visão do reino. Quando ele chegou na casa da viúva, ele encontra exatamente o que o homem natural não quer ver. A viúva está catando os gravetos, e ele: boa tarde. Não sei, porque a Bíblia não diz se era tarde ou noite, mas vamos ficar com a tarde. E ela diz: boa tarde, moço. Diz: quero água. Nem favor pediu. E ela se virou para pegar água e disse: a água está fácil. Ela não quer água mais não. Traz também um pedaço de bolo. E ela disse: olha, o bolo não dá. A água tem, mas o bolo não dá, porque o que eu vou fazer aqui? Só dá para mim e meu filho, comemos e morremos. Ele disse: chegou a hora do teu milagre. Não está escrito isso, mas ele pensou no coração: chegou a hora do milagre dessa mulher e o momento da minha bênção. Porque o apostólico, ele não vive aí. Isso é a sequência daquele negócio lá, daquela palavra que eu disse para você, que o apostólico, ele trabalha e ele não vive do dinheiro da igreja, porque Deus o sustenta. Quem sustenta o apostólico? A igreja. O teu dinheiro nunca vai fazer diferença para o ministério Comunidade Moriá, que o apóstolo Jefferson conduz. Nunca faz. Olha, você pode trazer aqui 1 milhão, 10 milhões, 30 milhões, você pode trazer uma carreta de carro novo. É nada. Igreja gasta muito. Ministério, o dobro. Apóstolo gasta demais. Ninguém tem dinheiro para sustentar isso. Ninguém consegue sustentar um apóstolo. Ninguém consegue sustentar uma igreja. Ninguém consegue sustentar um ministério. Isso gasta muito. Precisa ter muito dinheiro. Só Deus consegue sustentar. Aleluia. Olha, essa igreja aqui, o quanto que já não mexeram aqui. Você tem dinheiro para fazer isso? E precisa mexer mais. Você tem dinheiro? Então o teu dinheiro não faz falta. Pode esquecer. Se você está pensando que está dando dinheiro aqui, estou dando dinheiro, apóstolo Gé, vixe, agora o apóstolo Gé vai fazer um monte de coisa. Não, não é teu dinheiro. Quem dá tudo isso aqui é Deus. Tudo bem que você traz o dinheiro para o teu próprio bem. Primeiro, você é fiel com o teu dízimo. Isso é fidelidade. Não é ajuda à igreja. Você deposita a oferta. Você não tem a obrigação de depositar a oferta. Deposita porque você quer viver um milagre, não é isso? Então você deposita a oferta.
Se você depositar a oferta e não depositar, Deus vai sustentar essa igreja de qualquer jeito. Se não tiver aqui, Deus traz de fora. O teu dinheiro não faz diferença. Pare de acreditar uma mentira. Teu dinheiro não faz diferença nenhuma. Agora, para você faz. Quando você é fiel e diz: Senhor, eu vou semear o meu carro. E Deus diz: semeia, meu filho. Você semeia Deus, tá pouco. Semeia mais amanhã ou depois de amanhã, a gente conversa. Tudo que você planta aqui no altar, de oferta, de voto, é para você mesmo. Não é para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Vou te contar um segredo. Quando você traz R$1, aquela moedinha de R$1, quando você traz R$1, coloca aqui no altar, para você é R$1, mas quando ele cai aqui, Deus tem o poder de transformar em 10, em 20, em 30 reais e R$1 milhão. Aleluia. Por isso que você tem que entender que o dinheiro que você planta não faz falta. Faz falta para você. Dói quando você traz. Mas quando cai aqui, irmãos, se torna uma riqueza. Olha, se um dia você tiver o dinheiro para pagar o aluguel desse salão, você tiver a oportunidade, não seja bobo não. Não traz e, apóstolo Jefferson, olha, né? Às vezes o obreiro ou o membro quer, apóstolo Jefferson, fazer um agrado, né, para o apóstolo, esse aqui é gente boa. Apóstolo, está aqui o dinheiro do aluguel da igreja. Não faça isso não. Traz o dinheiro do aluguel da igreja, sabe o que você faz? Planta. Quem planta, colhe. Aleluia. Só avisa o tesoureiro ou avisa o apóstolo Jefferson e diz: apóstolo, olha, Deus me deu condições, eu estou aqui com o dinheiro da igreja, do aluguel da igreja, todinho. Só que eu vou plantar no altar. Depois o senhor colhe lá, seu tesoureiro colhe, eu vou plantar. Se você plantar um aluguel, quantos aluguéis você vai colher? Eita! Quantos? Então não seja bobo, irmãos. Tudo você planta no altar. Você vai trazer um instrumento para a igreja? Planta no altar. Traz um instrumento usado mesmo, não tem problema. Na hora da oferta, eu vou plantar esse aqui. Deus, irmão, se você planta um usado, Deus vai te dar quantos instrumentos novos? Você tem que ser esperto. Se você dá, Deus não tem compromisso de te dar nada. Mas se você planta, Deus tem a responsabilidade de fazer crescer. Eita. E Elias, quando ele olhou a viúva, ele disse: Deus vai fazer um milagre de colheita na vida desta mulher. E ele disse: olha, faça o bolo e traga. Sentou esperando. E não é que quando a mulher aparece com um bolo, a viúva, coitada, aparece com um bolo, não é que ele está lá sentado esperando o bolo. Disse: dá um bolo para cá, vou comer. Pegou o bolo, lá, comeu tudo. Me dá água. Agora eu quero água. Tomou água e disse: olha, não entra, espera, viúva, espera que eu tenha uma palavra profética na tua vida. A partir de agora, o azeite da tua botija não secará, e a farinha da tua panela não acabará. E essa palavra foi tão poderosa na vida daquela mulher, que se ela tivesse viva até hoje, ela estava comendo e bebendo da palavra profética que saiu da boca do profeta Elias. Aleluia. Isto é estar debaixo de um envio apostólico que não conta a bênção, que não vê milagre acontecer quando ele está andando, quando ele está falando, quando ele está ministrando. Se não vê milagre acontecer, muitas vezes, irmãos, nós vemos por aí muitos movimentos. Nada contra o movimento. Quem conhece nossa igreja sabe, lá o nosso ministério, a gente pula até cair, fica deitado lá no chão, não tem problema nenhum. Nada contra o movimento. Mas muitas vezes a pessoa quer emocionar a igreja, levar a igreja a um estágio de santidade com movimento. Elias não precisou de movimento. Ele usou o poder da palavra que estava na boca dele. Ele disse: eu sou enviado. E ele já havia experimentado isso, porque ele profetizou
não vai chover, e não choveu mesmo. Ele disse: se o céu fechou para essa mulher comer e beber aí, é só uma mulher, fechou o céu para o mundo inteiro, para essa mulher ela vai viver o milagre. Aleluia. E ele profetizou, e não é que a mulher viveu o milagre. O apostólico, na onde ele passa, irmão, ele não sai levando tudo. Apostólico que sai pegando tudo, vamos pegar a Bíblia, vamos pegar a bandeira, vamos sair carregando tudo. É apostólico esse momento. Se você está debaixo de uma palavra de envio, quem te chamou te sustenta. O Deus que te chamou, meu querido, fique em paz. O Deus que te chamou, Ele vai te sustentar. Por onde você passar. Sossegai, aleluia. Eu tenho uma empresa de transporte. O apóstolo Jefferson sabe, não está muito bom. Não continuei falando certo. O apóstolo Jefferson conhece. Quando o Senhor me chamou, me entregou o ministério na mão, eu parei a minha transportadora. Está lá parado. Estou preocupado, estou. Pago meus encargos e continuo com ela aberta. Eu pergunto para mim se eu trabalho. Não trabalho lá. Eu faço os meus biquinhos nas horas oportunas. Eu trabalho para me manter o meu padrão de vida. Aleluia. O meu dinheiro não me sustenta, porque sempre o que me sustenta é Deus. Eu trabalho, ganho pouco, e o pouco que eu ganho é para mim fazer alguma coisinha por ali, mas a parte maior, quem me sustenta é Deus. Eu já viajei o Brasil inteiro. Quanto que eu gastei? Nada. Deus me levou, me trouxe. Fui de carro, fui de avião e assim viajar, porque Deus me deu. Não cheguei e disse assim: irmão, vocês têm que pagar. Olha, o apóstolo vai viajar, a igreja se reúne aí, precisa dar o dinheiro. Então não foi Deus que me enviou. Porque quando você entra numa empresa, você trabalha, o patrão te paga. Ou alguém trabalha de graça aqui? Ninguém. Nem a dona de casa trabalha de graça. O marido põe a carteira, ela espera que ele está roncando, ela vai pagar. Deixa eu ver se tem algum. Já leva embora. Quando o marido acorda, chega no ônibus. É cruel. Cadê o dinheiro? Não fala não. Passado isso aí. Mas Deus, quando Ele te contrata, Ele te dá o melhor. Deus te sustenta. Aleluia. Deus sustenta o apostólico. Eu creio. E o apostólico não depende de ninguém, porque o apostólico é o abençoador. Aleluia. Essa história, irmãos, o apóstolo Jefferson me chama lá na sua igreja que eu vou abençoar a sua igreja. Eu tenho que enfiar a mão no bolso. Se eu vim abençoar, eu tenho que enfiar a mão no bolso e abençoar. Que bênção é essa que eu venho tirar? Você é apostólico? Então você não precisa tirar nada da casa de ninguém. Você vai colocar. A tua palavra vai fazer prosperar. A tua palavra vai abençoar. Porque Deus é na tua vida. Deus vai trazer crescimento, porque a palavra que Deus vai te inspirar vai mudar a história. A Bíblia diz que aonde chegava um homem apostólico, uma mulher apostólica, a história mudava. Paulo e Silas estava no estado deplorável, estava acabado, estava detonado e foram presos. E lá dentro da cadeia, a Bíblia diz que Paulo e Silas não tinha nada a dar a ninguém, não tinha nada a entregar para ninguém. E eles disseram: olha, prenderam nossas mãos, prenderam os nossos pés, nós não temos nada o que fazer, mas o que temos nós vamos entregar aqui, que é o louvor. E quando começaram a louvar, aqueles dois homens debaixo de uma unção apostólica, a Bíblia diz que Deus moveu o cárcere, a prisão aonde eles estavam, e não só eles foram abençoados. A Bíblia diz que as cadeias caíram dos pés e das mãos deles, e eles se levantaram, mas as prisões também se abriram, e os presos que nem crentes eram, nunca ouviram falar de Jesus, mas só porque estava perto de um homem apostólico. Eita! A porta se abriram e eles saíram. O carcereiro ficou desesperado. Ele disse: calma, há solução para a tua história. Nós estamos aqui.
E o que eu faço? Sabe, irmãos, ainda que você esteja preso, ainda que você esteja em uma situação pior, ainda que você esteja no pior momento da situação da tua vida, se você é um homem apostólico, é uma mulher apostólica, alguém vai procurar conselho com você. Alguém vai dizer assim: olha, você pode me aconselhar? E de repente você vai olhar para você mesmo e vai dizer: mas eu estou em situação pior. E a pessoa vai ver você bem, vai dizer assim: você pode me aconselhar? Não vamos muito longe. Lá em Atos capítulo 27, a Bíblia diz que Paulo estava preso, estava indo para ser julgado e condenado. E a Bíblia diz que Deus, através do seu Santo Espírito, chega para Paulo e diz: Paulo, olha, rapaz, eu vou te contar uma história. Esse navio, o povo que está nesse navio aqui precisa ser entregue a você.